Bom dia, galera. Bom dia, terceiro ano. A gente vai estar falando hoje sobre... Deixa eu compartilhar aqui. Coloque o número, nome e número. Ah, e outra, fique até o final. Lembrando que não é só a questão de, professora, eu vou ficar até o final para quê? Porque eu vou ficar logado e vou sair para fazer outras coisas na rua. Não, vocês vão ficar logados até o final, porque eu quero que vocês fiquem logados até o final, tá? Eu vou entrar mais um link aqui para me ver, porque quando eu começo a compartilhar eu não consigo ver nada. Então vocês vão ter duas Edileusas na sala. Ai, eu preciso me aceitar. Dúvidas, vocês façam o favor de avisar. Por que eu não entrei? Todos estão vendo a tela? Sim. Yes. Sim. Esse PPT depois eu vou mandar para vocês e vamos falar desde o início como que funciona a questão da energia. Lembrando que quando eu falei de energia lá no início, a gente sempre começa de trás para frente, né? A gente fala sobre voltagem, fala sobre amperagem, corrente, como que funciona essa questão da energia elétrica, os movimentos. Só que a gente também não pode esquecer da questão, acima de tudo, social, tá? Então, a gente até agora falou sobre energia. Então, energia elétrica e seu uso social. O conteúdo é transmissão elétrica em grandes distâncias, que eu falei para vocês como que funcionava a rede de distribuição de energia na aula passada. Evolução da produção e uso da energia elétrica e sua relação com o desenvolvimento econômico e social. Quer dizer, como eu já sabia, já tinha falado com vocês com relação à energia elétrica, a sua distribuição, parte técnica, então, a partir de agora, a gente vai tentar entender como que isso funciona no Brasil, né? Então, a habilidade de reconhecer relação de custo e benefício da geração de energia por fontes renováveis e não renováveis. Lembrando que no Brasil as fontes energéticas são mais renováveis do que não renováveis. Analisar gráfico de produção e consumo de energia elétrica de diferentes fontes no Brasil e no mundo. Identificar a evolução da produção energética e do consumo relacionando os índices de IDH, desenvolvimento humano. Esse IDH vai vir uma parte separadinha lá que eu vou explicar o que é. Todo vestibular, tudo que for falar em Saresp, Enem, fala sobre IDH, tá? Lembrando que a gente tem dois tipos de fonte de energia renovável e não renovável. Lembrando disso também, as energias renováveis são divididas em hidrelétrica, solar, eólica, geotérmica, biomassa, marés, oceanos e hidrogênio. Por quê? Porque elas são de fácil acesso e de... Assim, se eu tenho uma turbina eólica, o vento passa, gira as pás, e esse vento vai continuar passando. Pro, mas a senhora falou que não existe energia limpa, onde ela não faça a mudança até da questão geográfica. A eólica é boa? Porque ela não precisa tirar nada da natureza, a não ser a construção da turbina. Lógico, a gente não está falando do material em si, como que ela é construída, eu estou falando da questão turbina, né? Então, quer dizer, uma vez construída, implementada, o vento passa, gira as pás, cria energia elétrica distribuída. O vento sempre vai estar passando por essas turbinas. Então, ele é renovável. Então, assim, quando eu falo de energia renovável, quer dizer que ela sempre vai estar fluindo. Eu não preciso ficar retirando de um lugar, consumindo, e ali depois vai sumir e eu não vou ter mais acesso àquilo. Como os não renováveis. Que aí sim eu falo de gás natural, eu falo do carvão mineral, eu falo da questão nuclear, da energia nuclear. Porque a energia nuclear, eu preciso tirar o urânio, eu preciso enriquecer esse urânio, e depois eu vou lá e vou usar ele durante 25 anos, que é o tempo, a média de vida dele. Quando ele começa a perder mais energia, eu tiro isso daí, vou de novo lá, não, o cabelo tá todo bagunçado. Vou de novo lá, vou
de novo procurar esse urânio, vou devastar uma área, retirar esse urânio, vou enriquecer e assim vai. Então, quer dizer, o não renovável é aquele material que, quando chegou o limite dele, em que eu tirei ele da natureza, ele não consegue renovar, ele não volta de novo. Porque o urânio são milhares e milhares, bilhares de anos para que ele seja produzido na natureza. O enriquecimento, não. O enriquecimento, basta você ir lá e quebrar os átomos dele. Mas em relação à natureza, como que eu vou encontrar ele? Então eu preciso de milhares, bilhares de anos. Então ele está aqui, ó, desde que a Terra é terra. Então, quando eu começo a retirar esse material, eu não vou conseguir mais. Essa fonte minha, por mais que ele dure 25 anos, vai chegar um certo momento que eu não vou encontrar mais esse material na natureza. A mesma coisa o carvão mineral. O carvão mineral ele precisa da decomposição, ele precisa do calor, ele precisa da pressão para que vire o carvão em si. Então, eu vou precisar de um tempo muito grande. E para isso, se eu retirar naquela mina, aquele material, depois eu não vou ter mais. E aí eu vou falar com vocês como que funciona a redistribuição elétrica, né? Lembrando que energia é tudo que move, é tudo aquilo que faz mover, sair de uma situação fisicamente, tá? Sair de uma situação onde ele está parado e ele começa a se movimentar. Então, eu preciso desprender energia, preciso fazer com que esse material ele saia daquela situação. Eu uso energia, eu faço o trabalho, então eu disperso uma energia para fazer aquilo, para movimentar aquele objeto, aquele corpo. Mas a gente está falando de energia elétrica. E aí a gente lembra que eu conversei com vocês que como que acontece? No Brasil, a gente tem lá a hidrelétrica, faz o movimento da água, a força gravitacional, potencial gravitacional, faz com que essa água caia numa velocidade extremamente rápida, gire as pás. Essa pá, ela tem como se fosse um dínamo, né? Um grande imão eletromagnético lá dentro, que vai gerar energia elétrica, que vai ser captada, transformada, distribuída pelas redes com fios imensos, uma corrente, eu sempre esqueço, gente, numa voltagem, vamos falar assim, numa voltagem absurda, porém com amperagem baixa, quer dizer, com uma velocidade baixa, e aí eles vão vir naqueles fios. Quando chega na rua, eu estava vendo que ele chega nessas distribuições, nesses fiozinhos, ele está numa voltagem de 13.800 volts. E depois ele passa pelo transformador, e aí ele é distribuído em 4 fiozinhos. Não sei se aqui, eu nem olhei o fio lá fora. São 4 fiozinhos. Um, que é o neutro, e 3 fases. 127 volts, 127 volts, 127 volts. Quando ele chega, eu achei interessantíssimo isso. Quando ele chega para casa da gente, ele chega o neutro e um fiozinho de 127 volts, 2 positivos, se não me engano, são 2 positivos. Para transformar em 220, eu uso 2 positivos, 127, 127. Não existe fio 220, o que existe são fios 127, e aí eu vou somando a voltagem. Eu achei interessantíssimo, porque essa parte técnica é mais para o eletricista, eu não sabia. E aí o que acontece? O fio neutro é aquele que é desencapado, ele não passa corrente ali. Então, normalmente, acho que agora eles fazem como se fosse um bololô, né? Eles enrolam os fios. Os fios encapados é onde passa a corrente elétrica, e o desencapado, que é o neutro, né? Ele não passa ali. Lembrando também que toda corrente elétrica, ela cria também eletrização, ele cria um campo magnético. Por que o fiozinho, quando eu encosto minha linha do pipa lá, eu posso levar um choque? Porque ali está eletrizado. E ali se tiver um fiozinho encostando no outro, se tiver uma escape de energia ali, você vai ser eletrocutado. Então, assim, é um risco. Ah, mas eu vou pegar só no neutro. Mas o bicho está próximo, ele também tem a corrente elétrica, ele tem o campo magnético. Esse neutro, ele serve para poder dar um descarte dessa energia, né? Então, não é viável mexer em fiação elétrica
de jeito nenhum, a menos que você tenha conhecimento técnico sobre. Quando eu falo das vias da distribuição, principalmente, ainda mais porque as vias de distribuição, eu, leiga, eu não vou conseguir conhecer, porque ela, além dos fios, ela vem para o sistema de transmissão, depois ela tem o sistema de distribuição. Então, assim, ela tem lá a usina, vem o fiozinho. Quando chega nas cidades, vem o fiozinho naquelas torres imensas, ela tem um centro de distribuição daquele bairro, daquela cidade. Ali elas vão ser divididas para poder, por bairros, e aí ela vai vir por cima, por aquele fiozão grandão que tem no poste, e depois ela de novo é distribuída para o consumidor. Então, como que eu vou fazer isso, né? E aí vem aquela questão, voltando para a questão social. São Paulo, em si, a gente recebe a energia de, se eu não me engano, de Itaipu e de mais uma outra. Belo Monte, que está lá em cima, ela faz a distribuição toda a parte norte, centro-oeste e chega uma parte do sudeste que Minas Gerais também recebe da Belo Norte, né? Então, assim, esse centro de distribuição de energia, quanto mais distante também, existe uma perca gradual de energia. Então, eles precisam ter as torres uma mais próxima da outra, porque se eu colocar fios muito extensos, uma questão de aquecimento mesmo nesse fio, ele vai distorcer e ele vai perder energia por uma questão de dissipação de calor. Então, para a questão de compensação energética minha, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso, eu vou colocar sempre torres uma próxima da outra no centro de distribuição. Ali vai ter transformador, que vai ser como se fosse um repetidor de sinal, e aí eu vou conseguir distribuir pelo bairro. Quando eu falo de norte e nordeste, norte tem uma quantidade de água legal, mas nordeste não tem. Então, como que eles resolveram essa questão energética? Porque senão fica muito caro. Você sair lá do norte do Brasil para o nordeste é muito caro. Então, eles resolveram pensar nas possibilidades de energia térmica e energia eólica. Então, o nordeste começou a crescer muito. O IDH, a questão... assim, as empresas saíram das cidades onde os impostos são muito caros e começaram a subir para o Nordeste. E lá não tinha esse desenvolvimento industrial, porque não tinha essa questão de ser barata a luz, né? Então, quando começou a se pensar, eu vou pensar numa fonte de energia renovável, barata, então pensou-se muito na questão eólica. Nordeste tem muita turbina eólica, né? Então, se produz aqui, se manda para lá, e lá eles fazem a distribuição de luz para a população e para as indústrias. Então começou a crescer até a questão econômica do Nordeste, a partir do momento em que a rede de distribuição de energia do Brasil começou a focar na parte do Nordeste, Norte e Nordeste, tá? E aí elas são distribuídas... Opa, deixa eu colocar para cá. As redes de distribuição, ela tem as redes elétricas primárias, que são de distribuição que abrange empresas, média e grande porte, e redes secundárias, que são do consumidor residencial. É o que eu estava falando, o esquema tem deixa eu ver se dá para... Aqui é a hidrelétrica, essa água desce, gira as turbininhas, são captadas essa energia, ela sobe, vem aqui para o centro de distribuição, passa pela fiação. Aqui é como se fosse um repetidor, né? Uma rede de transmissão, que vai passar por essas grandes torres, e uma tem que estar próxima, a outra não pode estar muito distante, para você não ter perca de energia por causa do calor, por causa da distorção do fio. E aí, antes de chegar na cidade, ele não vem direto. Ela não vem dessa torre gigante direto para minha casa. Ela vai passar por uma rede de transmissão, de distribuição. São Mateus tem uma, que é... São Mateus não, desculpa. Na Jacupêssego tem uma. E ali ele vai fazer a distribuição para os postes. Dos postes tem os transformadores, que vai fazer a distribuição para as casas. E aí da casa vai para o quadro, do quadro vai para cada tomadinha da casa, e aí por diante. Então aqui eu tenho
centro de geração de energia, as redes de transmissão de energia, que são aquelas torres gigantes, e assim, pelo que eu entendi, porque essa parte é muito técnica, pelo que eu entendi, nessas redes de transmissão existe a rede de transmissão alta e a rede de transmissão baixa, né? Provavelmente a rede de transmissão alta pela quantidade de voltagem e o campo eletromagnético, então as torres são altas, bem altas, e depois elas vão diminuindo ao ponto que ela, conforme ela vai diminuindo também a voltagem. Então ela sai numa voltagem muito alta lá, é transmitida até chegar ao próximo à área urbana, vai para um transmissor que é uma rede de transmissão baixa, se não me engano, aí diminui aquela voltagem, vai para a torre de novo, e aí vem para o centro de distribuição, que é nas cidades, nos bairros, e depois vai para as casas, tá? E aí vem aquela questão. Os estados que mais consomem energia são as megalópolis, né? Então, assim, São Paulo, no Brasil, é a que mais consome energia elétrica. Por uma questão de aqui está uma grande população, aqui está um grande número de indústrias. São Paulo cresceu na questão moradia populacional. São Paulo, tanto é que nesse momento, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, as grandes megalópolis, né, as grandes metrópoles, elas são os epicentros do corona, né? Porque a quantidade de pessoas nessa área é muito grande. Então, lógico, se todas as indústrias estão aqui, a grande população também está concentrada aqui. Com isso, todas as formas de tecnologia para melhorar a distribuição energética se voltou somente para os grandes centros. Em relação aos outros estados, os estados que têm o IDH baixo, onde as pessoas não produzem porque, para falar a verdade, falta de investimento, foi esquecido. E não só, gente, vamos parar de hipocrisia, porque São Paulo, para falar a verdade, por mais que a gente fale assim, mas a rede de distribuição energética, ela é ótima para mim, que paga a minha conta, que tem que ralar muito para isso, para pagar a minha conta, mas ela é uma energia muito cara, né? Então, o que acontece? As pessoas que têm uma questão capital muito baixa, onde elas não conseguem receber um salário mínimo, e tem que pagar aluguel, tem que pagar água, pagar luz. Então, assim, para eles fica meio que inviável. E aí acontece aquela questão do corte da luz, aí a galera faz o gato, ou se não mora em localidades onde não existe distribuição de energia, porque não existe regulamentação também da questão da área. Então, essas regiões, a galera tem a mania, o hábito, né? A mania não, o hábito de fazer o gato, o famoso gato, né? Que é simplesmente pegar um fio, pegar uma das saídas 127, puxar o fiozinho para casa e ali vai fazer o quê, né? É o que tem para hoje. Deixa eu ver aqui, alguém mandou mensagem para mim, foi de vocês, gente? Então, quando a gente fala dessa questão social da energética, a gente não pode esquecer também. É a bispa. A gente não pode esquecer também que a gente está falando em Brasil, a gente está falando em São Paulo, e por mais que a pessoa passe necessidade, aqui ainda dá-se um jeitinho brasileiro de resolver a vida, né? Você ainda vai lá e tenta resolver com gato. Só que existem regiões no Brasil onde não existe nem como puxar um fiozinho para casa. Então, o que eles usam? Eles usam a questão da fonte energética, eles usam o petróleo assim, né? Eles usam o óleo diesel. Eles fazem a queima do óleo diesel, tem um motorzinho lá, e esse motorzinho vai girando por causa da queima do óleo diesel, que também é muito caro. É muito caro. Então, quando a gente fala da questão energética no Brasil, ainda existe a diferença é muito grande, né? Então, assim, quando eu falo São Paulo,
eu consigo ter em qualquer lugar aqui energia elétrica de forma regulamentada, forma não regulamentada, de forma segura, não segura. Isso daí é uma outras questões sociais. Mas fora de São Paulo, em cidades extremas, eles ainda usam ou a vela ou eles usam esse motor elétrico, eles usam o diesel. Alguém aqui já assistiu aquele filme O Menino que Inventou o Vento? Liga o microfone e fala. Minha mãe me indicou ele, professora, só que eu não assisti não. Muito bom. Assistam, é maravilhoso. Porque quando a gente associa a nossa praticidade do mundo, eu acordo, eu tenho que ter energia elétrica, eu vou lá, ligo minha TV, ligo minha cafeteira, abro minha geladeira, a minha comida tá lá, conservada na geladeira bacaninha. Então, assim, eu não consigo identificar a necessidade da energia elétrica no cotidiano. E O Menino que Inventou o Vento é um filme maravilhoso. Ele não fala do Brasil, ele fala de uma cidade na África, que eu não vou precisar agora, em que existiu uma seca muito grande, muito grande. Eles tiveram uma fase de estiagem extrema. Então, assim, eles vivem da agricultura. E para poder fazer o plantio, eles precisavam da chuva. Como não vinha, eles precisavam da água. E tinha um poço. Só que para retirar a água desse poço, para poder molhar a terra, para poder fazer a plantação, era muito custoso. Como assim eu posso dizer? É muito fundo. Então, assim, era inviável um ser humano conseguir jogar lá o baldinho, pegar um baldinho e jogar. Então, assim, quando você joga água aqui, para você pegar o próximo baldinho, a água já secou. Então, era uma coisa que não compensava. Não compensava mesmo. Então, o que ele fez? Ele parou, ele tinha uma facilidade muito grande com essa parte de elétrica, não tinha estudo, e ele pensou numa possibilidade, um motor que conseguisse puxar a água desse poço artesiano para poder irrigar. E aí vem toda a divisão de como que ele consegue isso, mas é muito top, porque ele monta uma torre eólica, uma turbina eólica, para poder ligar uma bateriazinha, sabe? Porque a bateria, esse motorzinho, ele precisa de uma energia, né, para poder funcionar, para poder puxar essa bomba, para puxar a água. Então, ele foi perfeito. E, assim, é uma das possibilidades para poder trazer o desenvolvimento para pequenos núcleos, né? Civilizações, cidades onde não chega a hídrica, né? Então, se a gente parar para pensar na agência regulamentadora do Brasil, ela tem várias possibilidades. A gente tem energia hídrica, temos a térmica, eólica, solar. Então, as possibilidades aqui no Brasil estão crescendo. Mas até pouco tempo atrás era só a hídrica. Quando começou a se trabalhar com a eólica, se pensou justamente nesses centros onde a energia precisava chegar. E onde que é isso? No Nordeste, porque não tem essa quantidade de água. E a água lá é extremamente necessária. Infelizmente, ainda precisa de muita coisa. Ainda esse uso da energia, esse uso da água ainda está na mão dos grandes. O povo ainda vive numa situação muito, muito complicada, mas estamos desenvolvendo, né? Mas porque era. Para o que é hoje, as cidades nordestinas estão crescendo, estão em crescimento, graças a essa questão. Lembrando também que a energia elétrica ela tem que ser rentável. A gente nunca vai falar de nada na questão ciência se não tiver rentabilidade. Meu filho, vai, passa. Bugou, gente. Bugou. Alguma dúvida nesse ponto? Até eu achar onde a gente parou? Aqui. Não é. Professora, só tem um negócio do transformador lá. Pode falar. É do distribuidor. Seria possível, tipo, acontecer algum trágico e, tipo, distribuir muito mais forte a Não. potência de energia ou de jeito nenhum? Não, a menos que ele receba uma descarga. Então, quando acontece nos transformadores de poste,
que eles explodem, provavelmente a carga veio maior, uma questão de descarga elétrica em outro ponto, né? Ou algum fio já tenha tido contato, tenha tido curto. Porque, para falar a verdade, aquela parte ali, ela é toda isolada. Então é muito Então, difícil. quando o gerador do poste explode, é porque ele sobrecarregou. Sobrecarregou. Provavelmente peças antigas, o óleo, que ele tem um óleo lá, ele já está desgastado. Algum fio desencapado, ou simplesmente, é o que eu falo, eu tenho uma corrente elétrica passando por ali. Esse transformador, ele precisa que essa velocidade, que essa corrente passe por ali. Se eu começo a colocar um monte de fiozinho e fazer com que essa quantidade de energia, é como se eu criasse uma resistência. Lembra que a resistência é não deixar fluir a corrente do jeito ideal. Então, se eu começo a colocar um monte de resistência, que são vários fiozinhos, vários ganchinhos lá, e essa corrente, ela não chega do mesma forma que esse transformador precisa, ele vai sobreaquecer. E aí ele vai ter explosão, porque ele necessita daquela carga. Então, pode perceber que aonde os transformadores explodem, normalmente, é próximo onde tem muito fio, que é gato. Então, assim, tem essa questão também, que eles colocam o fio lá, eles não têm o isolamento, então perde-se energia, muita energia, tá? Porque aquece. Ele vai fazer com que esse fio, essa parte, esse segmento de fio, ele sobreaqueça e ele vai deformar. Então, essa energia, quando ele chegar no transformador, não vai ser a mesma energia que ele deveria estar recebendo. E aí sim, ele pode explodir, tá? Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Só isso mesmo? Esses dias o transformador aqui explodiu todos os outros transformadores da rua. Ficou tudo apagado. Então, prestem atenção na fotinho de São Paulo, Campinas, Santos e Rio de Janeiro, que são megalópolis, né? Então, percebam a quantidade de energia para apenas uma cidade. São Paulo praticamente brilha sozinho, né? E as outras cidades mais para baixo são interiores, são florestas. Ela não tem tanta energia assim. Quem já pegou avião à noite, já olhou lá para baixo, é a coisa mais linda, né? Parece uma árvore de Natal, de tão brilhante. E alguns outros pontos... Chegar em São Paulo brilhando. E alguns outros pontos do Brasil, você vê uma luzinha ou outra, bem pequenininho, e aquela escuridão imensa. Principalmente quando você sai de São Paulo, lá para o Nordeste. Então, áreas extremamente iluminadas e áreas extremamente escuras. Quando eu saí do Aracaju à noite, foi uma coisa de louco. Linda, linda, linda. Aracaju lindíssima também, iluminada. Mas Aracaju é uma metrópole, né? Então, assim, é uma cidade grande. Lá é iluminada. E a energia lá, se eu não me engano, a galera que falou para mim, acho que tinha uns 80% vinha da eólica. Então, assim, a parte costeira de Aracaju vai de fora a fora, assim, um monte de turbina eólica. E é uma cidade que está em desenvolvimento também. É uma cidade antiga, mas em relação ao desenvolvimento agora econômico, começou a partir do momento que essa distribuição foi muito mais justa, né? Porque não adianta eu falar em distribuição de energia elétrica no Brasil, aonde eu contemple somente São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Sul, né? E o restante a gente pensa que todo mundo lá vive de arco e flecha, matando caça o dia inteiro. As pessoas estão em desenvolvimento, a tecnologia chegou em tudo que é lugar, e não tem como a gente pensar em megalópole somente restrito a algum lugar. A gente tem que pensar Brasil. Uma questão de qualidade de vida também. Onde tem energia elétrica com a distribuição mais justa, a gente tem uma qualidade de vida também melhor. Por causa dessas pequenas coisas. Eu vou ter uma geladeira, eu vou ter uma TV, eu vou ter essa questão de conseguir estudar de dia, de tarde, de noite, de ter acesso à informação. Então, a qualidade de vida vai ser outra, né? E aí vem a questão do IDH. Lembre-se sempre, meu Jesus do céu. Por quê?
Enem, ele se prende muito à questão IDH. Mesmo se não for implícito ou implícito, essa informação de IDH mundial, ela sempre vai estar ali. Quando se fala da questão IDH, eu falo da questão social mundial de qualidade de vida, tá? E ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, melhor a qualidade de desenvolvimento humano. Esse IDH, a gente faz, se faz mundialmente. O Brasil, a última vez que ele estava 109º, não, 100º, 79º, 79, posição 79. E assim, qual que é o maior problema? É a questão de distribuição. Enquanto não estivermos todos na mesma linha de IDH, todos os estados, é impossível alcançar o índice próximo do 1. Mas também a gente tem que ser justo que o Brasil tem o tamanho de um continente, né? Tão grande quanto os Estados Unidos, que é um país também gigantão. Então, em relação também à quantidade de pessoas, Brasil e Estados Unidos se igualam ali. Nessa questão, só que assim, em relação ao IDH, Estados Unidos está melhor que o Brasil, bem melhor, porque eles conseguem administrar melhor o dinheiro público, conseguem administrar melhor a qualidade de vida. Aqui no Brasil, infelizmente, fica só nos pequenos centros. Então, São Paulo tem o IDH melhor. Cidades grandes têm IDH melhor, né? Grandes metrópoles têm IDH melhor. E onde que isso está relacionado à questão energética? A gente acabou de ver a foto. Ai, gente, o cabelo não quer arrumar. A gente acabou de ver a foto lá. São Paulo é uma cidade iluminada, né? Então, assim, essas questões de iluminação, então quer dizer que São Paulo, por mais que a luz seja cara, ainda compensa montar a minha indústria aqui. Porque aqui eu vou pagar bem menos do que se eu montasse num lugar onde a energia elétrica vai me custear muito mais para chegar lá. Ah, mas lá tem mais recurso. Minério, recurso, mas para eu montar, manufaturar, maquinafaturar, isso daí, transformar em máquinas. Manufaturar seria a extração. Maquinafaturar, eu montar minha empresa e essa empresa conseguir fazer isso. Sai muito caro. Por que que... Ai, gente, como é o nome do lugar? Franca, não. Lá em Manaus, eles montaram as grandes empresas de telecomunicação, não, de materiais de computador, TV, tá tudo lá em cima, lá em Manaus, por causa de uma usina hidrelétrica que montaram lá. Fora que lá compensa muito mais também, porque assim, o material ele é extraído de lá, daquela região amazônica ali, daquela região do norte. O tempo para chegar nessa empresa vai ser menor, então quer dizer, o custo vai ser menor. Montaram as empresas lá, a energia lá é mais barata, porque a rede de distribuição lá praticamente está do lado da hidrelétrica, por isso também que o Sul se desenvolveu tanto na questão industrial. Então, assim, essas pequenas coisas a gente não tem esse olhar, mas os centros antes, que eram centros industriais, que eram São Paulo, Rio de Janeiro, não compensa você tirar o material, extrair o material de um lugar lá no norte e trazer para cá. Então começou a se subir. A energia está mais barata lá. Mas ainda é uma das melhores fontes de energia elétrica para a indústria, ainda é a hidrelétrica, porque a eólica ela é boa para a questão de residência, pequenas indústrias. Uma questão de voltagem mesmo, assim, ela tem uma quantidade muito grande de energia, mas ela não é o suficiente para uma indústria. Eu preciso daquela corrente muito rápida, eu preciso daquela energia aquela voltagem muito alta, e isso não vou conseguir com 2, 3 torres eólicas, eu preciso de muitas. Então, compensa e não compensa, né, para eles ainda. Mas eles estão investindo nisso, porque, para falar a verdade, é o que tem para hoje, eu preciso fazer meu estado crescer, então eu vou sempre fazer o mais fácil e o mais barato. Hoje, para o Brasil, é eólica do que a solar. A solar, ela compensa mais para residência. Eólica, hidrelétrica para as indústrias. E quanto mais indústrias, melhor desenvolvimento social, desenvolvimento humano, porque eu vou investir na questão saúde,
segurança, na questão educação, porque eu preciso dessa galera para trabalhar. Opa, minha câmera está aqui. Eu preciso dessa galera para trabalhar e não é só trabalhar apertando parafuso, não. Eu preciso de engenheiros. Eu preciso da galera do TI, eu preciso de médicos. Então, a qualidade de vida também aumenta por causa desses fatores. E tudo isso relacionado à energia, distribuição de energia elétrica. E qual que é, em 2013, uma das piores cidades foi essa cidade de, como é o nome dela? Melgaço. Melgaço é uma cidadezinha no Pará. Eu estava vendo que para você chegar lá, você precisa de 8 horas de barco para poder chegar, com preços altíssimos para poder chegar lá. Então, assim, a galera já ganha merreca, menos de R$1.000 naquela época, menos de R$1.400 por família, não é por pessoa, por família. E para poder sair da cidade e ir para outra, elas tinham que gastar em média de R$ 79 a R$180 de barco, 8 horas de barco. Escolas, praticamente não tinha. E quando eu tenho essa questão social empregada na sobrevivência, eu não vou investir na educação para o meu filho. Eu prefiro tirar ele e botar ele para pescar. Eu prefiro tirar ele para poder trabalhar na roça, para que me traga um benefício ali no momento, né? E o que isso tem a ver com a questão de distribuição elétrica? Eles não têm luz elétrica lá. São pouquíssimos que têm acesso ao gerador. Sim, usam lamparina. Eles usam o motor elétrico, aquele motor elétrico que eu falei que é a base de diesel. Então, quer dizer, faz a queima, eles fazem com que aquele motorzinho funcione. Então, assim, eles usam como combustível materiais fósseis, né? Então, assim, é uma galera que eles vivem na maior extrema pobreza. Então, a qualidade de vida também lá é muito ruim. Provavelmente a mortalidade infantil é muito maior também. Oi, pode falar. Deixa eu perguntar, como é que esse motor funciona para eles, no caso? É a mesma coisa que o carro. Ele vai fazer a queima, e vai fazer os pistãozinhos, fazer só pela pressão, fazer girar. E aí esse giro vai fazer o campo eletromagnético que vai transformar isso em energia elétrica. É a mesma coisa que o carro, tá? Entendi. Entendeu? Entendi. Ai, cadê? Por que tá assim? Peraí, gente. Peraí, que meu computador tá tão ruim. Fecha, infeliz. Não, não fecha não, fecha não. Voltando. E aqui tá uma foto de Melgaço, no Pará. Presta atenção que é uma cidadezinha minúscula, né? Bem pequenininha. Dizer que não tem energia elétrica lá, elétrica de torres, não. Ele é uma ilha. Então não compensa. O que compensaria é colocar uma torre eólica lá e transformar isso em energia elétrica. Ou fazer o que eles estão fazendo, que é aquele motorzinho a diesel que cada um usa na sua casa, para o seu uso residencial, para cidades, tipo assim, para uma casa, né? E para escolas vão usar também, vão se utilizar também da energia solar, mas não é a placa solar, mas tá de dia a gente aproveita, tá de noite a gente liga o motorzinho lá. Porque o diesel acaba ficando muito caro para eles também. A gente tem que lembrar que estamos falando de Brasil. Então, se eu pago aqui o diesel, acho que está 3 e pouco. Lá, provavelmente, deve estar uns 10, né? Então, a cada litro de diesel. Porque a galera também quer tirar o seu proveito, né? Então, não compensa. Se você parar para pensar, não compensa, fora também a questão ambiental. Porque esse diesel, essa queima, vai transformar isso em gás carbônico, vai ser expelido. Então, não compensa esse tipo de fonte de energia, né? E aí a gente tem, isso aqui é geografia, mas eu achei bastante interessante, porque entra bem na minha área também. Matriz energética e elétrica. Matriz energética, gente, lembra que a gente fala de energia, é tudo aquilo que faz se movimentar. Então, aqui é uma matriz energética. Para que eu consiga estar falando com vocês, eu preciso fazer a queima, metabolizar os alimentos que eu consumo.
Sem essa energia, sem esse combustível, eu vou entrar numa fase onde eu vou começar a consumir, né, os lipídios. Lembra, gente, que a gente fez essa atividade no ano passado? Começa a consumir os lipídios, carboidratos, lipídios, ao ponto de, quando eu chegar no máximo, vou começar a consumir músculos, e aí a gente acaba morrendo, né, por inanição. Então, matriz energética é o que eu vou usar, que combustível eu vou usar para gerar energia. Independe se é elétrica ou não. Então, qual que é, no mundialmente, as mais usadas? As fontes de energia não renováveis. Então, a gente está falando do carvão, do petróleo, do gás natural. E no Brasil, a gente usa os maiores fontes de energia, matriz energética que a gente produz no Brasil. Pode parecer que não, mas não são as usinas hidrelétricas, mas sim, é o petróleo. Porque a gente, aqui, infelizmente, a gente retira esse petróleo, envia para refinarias fora do Brasil e compra de lá. A gente não faz esse refino aqui. Dizem que aqui é muito mais, sai muito mais caro, né? Então, manda para fora, refina lá, transforma em gasolina, a gente compra de volta. Que bonito, né? As biomassas, que são o gás que vem a biomassa que vem da cana, né? E aí, o que eu faço? Eu simplesmente retiro o álcool da cana, e isso é uma biomassa. Porque eu estou usando de um material combustível que vem da natureza, através de uma manufatura, não é um óleo, algo que eu vou lá e vou extrair, simplesmente eu tenho que fazer a manufatura disso. Biomassa também, porque faz a queima. A gente também tem a questão do carvão mineral, né? E ele é um dos melhores também, só que ele polui demais. O Brasil, a gente tem essas três que são as mais renováveis, né? E usa muito a do álcool, que é a biomassa, que ela polui bem menos do que o petróleo, mas ainda usa os carros à base de petróleo, com material petróleo, e então a gente ainda polui. E a segunda matriz energética nossa é usinas hidrelétricas. Temos a termoelétrica? Temos, mas as que mais usamos é a hidrelétrica, tá? Matriz elétrica é o que vai me fazer gerar energia elétrica para o meu consumo, tá? Então, no Brasil, a gente usa normalmente as usinas hidroelétricas. Depois tem as termoelétricas. Agora, eu acredito que antes dessa matéria aqui que eu peguei, era a termoelétrica, mas hoje eu acredito que a eólica seja uma das mais usadas, vide Nordeste, e a solar, que está crescendo bastante. A termoelétrica, a gente tem pouquíssimas usinas termoelétricas, aonde quando a gente chega nesse período de estiagem aqui, aí a gente fala assim, acendeu a bandeira vermelha na conta de luz, quer dizer, vou pagar mais caro a conta de luz, infelizmente. Porque começa a diminuir a quantidade de água nas usinas hidrelétricas, e aí eu tenho que pensar numa segunda fonte de energia, e aí eu ligo as minhas termoelétricas, que para o governo é um gasto a mais, porque eu preciso extrair esse material para poder usar nas termoelétricas. Não são todos os lugares que tem, então, quer dizer, a distribuição sai muito mais cara. Então, eles falam assim, acendeu a bandeira vermelha, quer dizer que você vai pagar mais caro pela energia elétrica, porque houve a necessidade de fazer uma segunda opção, que são as termoelétricas, tá? Então, quando eu falo de matriz energética, eu estou falando da onde que eu vou tirar essa energia. E matriz energia, lembrando que energia não é só energia, não está associada totalmente à energia elétrica, tá? Energia é o movimentar. Então, o fato de eu estar movimentando, eu estou dissipando energia. O fato da água estar quente, fazendo a troca de calor com o ambiente, eu também estou dissipando energia. Quando eu pego duas pedrinhas, bato uma na outra, eu estou também dissipando energia. E quando eu falo de matriz elétrica, e aí sim, eu venho com as minhas fontes de energia,
como que é distribuída essa energia elétrica, quais são os problemas sociais e ambientais em relação à matriz elétrica, né, da energia elétrica, e assim por diante. Então, toda vez que vocês ouvirem falar ou lerem qualquer prova, matriz energética e matriz elétrica, vocês não podem simplesmente falar, matriz energética é onde que eu vou ligar minha tomadinha. Não. Matriz energética é a fonte de energia. E uma das maiores fontes de energia que a gente consome aqui é o petróleo, porque todo mundo praticamente tem carro. Então a gente produz muito petróleo, a gente vende muito petróleo, a gente compra muito petróleo, porque a gente usa esse material fóssil para os carros, para as indústrias. Então, um dos maiores fontes de energético é o petróleo, tá? Depois vem a biomassa. Ok até agora? Tá acabando, Sim. Ok. Tá acabando a aula. Sim. E aí vem as considerações finais, tá? No formulário da semana passada, eu pedi uma atividade prática. Por quê? Eu pedi uma atividade prática para o primeiro ano, eu pedi uma atividade prática para o segundo ano, e estou pedindo uma atividade prática para o terceiro ano. Essa atividade prática não é para mim porque me desgasta demais. Eu recebo atividade... Ontem mesmo, era 11 horas da noite, estava recebendo trabalho de aluno. Então, galera, essa atividade prática é para que vocês não percam aquilo que a gente tinha, que era o ano passado, o laboratório. Eu acredito que é muito mais fácil aprender fazendo ali, produzindo, né? Colocando a mão, montando um motorzinho, observando o que acontece, do que simplesmente a Pro falar e vocês responderem sim ou não. Eu não gosto disso, vocês sabem muito bem que eu nunca gostei. E esse ano, como é um ano atípico, não sei por quanto tempo vai ficar, nós estaríamos hoje dentro do laboratório fazendo um motorzinho, uma pilha, um ímã e um fio de cobre. Ponto. Se ele ia funcionar, se ele não ia funcionar, depende muito. Então, eu pensei o seguinte, a galera tá meio desmotivada, eu vou pensar fazer isso. Quais são o que eu pedi para vocês fazerem? A cada passo, tirar uma foto e depois, no final, fazer um videozinho de passo a passo de como foi construído esse motor. Com explicações, né? Pode ser escrito. Editar esse vídeo. Eu pensei em vários. Vocês têm o TikTok, tem o Kawaii, tem o YouTube, tem o próprio vídeo do... que eu acho que fica feio, mas tudo bem, do WhatsApp. Eu acho que uma ediçãozinha vale a pena, né? A galera do segundo e do primeiro me produziram umas coisas muito bacanas. Lógico que o deles é diferente do tema de vocês. E eu gostaria muito que vocês fizessem essa atividade, não simplesmente só para conseguir nota, mas por uma questão de eu preciso fazer porque eu preciso me reencontrar com a escola. Vocês não terminaram o ano letivo, vocês ainda estão com a gente, são alunos do Inácio Monteiro 3, até dia 23 de dezembro. Depois disso, infelizmente, cada um pro seu canto, e a gente vai se ver pelas estradas dessa vida, né? Então, gente, para não perder isso, eu pedi para que vocês fizessem essa atividade. Até agora não recebi nada. Por não ter recebido nada, eu estendi a data até dia 27/7. Dia 27? Não, 25, desculpa. Dia 25/7, que é sexta-feira. E uma questão de trâmite burocrático, sim, esse trabalho vai valer 4, tá? É a nota da avaliação. Não estou dando avaliação, estou passando atividade para vocês toda semana, ou Meet, ou formulário. Formulário vai ficar aberta também até sexta-feira. Eu vou dar uma segurada lá com a gestão, uma questão de que eu quero que vocês façam atividade, façam com coerência e com vontade. Então, eu vou deixar aberta até dia 25. E que eu quero que vocês me entreguem esse trabalho até o dia 25. Até às 11 horas da noite, professor? Não, pelo amor de Jesus, até às 17 horas. Ok, gente? Ok. Ok. Não tenho imã, Pro. O que eu faço? Todo mundo tem uma bugiganga dentro de casa que não usa pra nada. Sabe aqueles aparelhos de DVD? Aparelho de DVD, leitor... Quando vocês têm aquele computadorzinho, tem um leitor de CD, desmonta ele todinho. No Manual do Mundo eu descobri como que tirar o neonídeo de lá de dentro, tá? No DVD, ele é bem pequenininho. É 2 imãzinhos bem pequenininho, minúsculo, mas é muito bom aqueles 2 imãs que eu desmontei um DVD meu aqui, só para isso.
Aonde mais eu posso encontrar um imã? Caixa de som. Aquelas caixas de som, vocês desmontam ela toda, lá dentro tem aqueles imãs, ele não é de neurite, mas é um imã bonzinho, tá? Um Aqueles imã imãs preto. gigantes. Tem uns grandes e tem uns pequenininhos. Se você for fazer um motor, o que eu falo para você, Nicolas? Quebra ele, pega só um segmento, só um pedacinho, tá? Não precisa fazer com ele inteiro, não. Pega um pedacinho, dá para fazer um motorzinho bacana. Fio de cobre, para onde eu vou achar? Pega o fio velho. Tanto é que eu peguei até um aqui, ó. Um fio velho. Cadê a câmera aqui? Desmonta. Olha o tanto de fio de cobre que vocês vão conseguir lá dentro, tá? Então, não tem dificuldade. Eu tô com muita dificuldade para eu não ter esse material aqui, não tem como eu sair. Gente, vamos parar de hipocrisia, que tá todo mundo na rua, né? Eu tô tentando ficar em casa, mas eu tô vendo muita gente na rua, principalmente os jovens. Então, vamos tomar um cuidado maior em relação a isso. Façam o trabalho, Não, façam com o coração, tá? Pode deixa eu falar? perguntar. Pode perguntar. Sai quanto um fio de cobre? O metro? Tipo, se fosse comprar. Não sei, isso é barato, não é muito caro não, mas dá pra você descolar em qualquer lugar. Perde para um vizinho um pedacinho de fio de cobre, uns 15 centímetros de fio de cobre já é o suficiente. É bem Acho que baratinho. é fácil, não. É fácil, gente, não tem erro. Um motor elétrico é muito fácil de fazer. Basta ter uma pilha, um imã e fio de cobre, ó, bacana, fazer um negócio bacana. Alguém não colocou o nome? Ai, meu Jesus. Alguém não colocou o nome do chat? Alguma dúvida? Colocar, peraí. Coloquem nome e número que eu vou desligar o chat, a câmera, tá? Alguma dúvida? Anitta, Amanda, Anthony, alguma dúvida? Não. Não? Saudade de vocês, hein, gente? Morrendo de saudade de verdade. E a cobrança tá lá, ó, tô me cobrando.